Opa, tudo bem? Como você está? Vamos aqui agora começar com a nossa leitura do dia de hoje. Hoje nós vamos continuar no livro de Levítico. Hoje nós vamos ler aí Levítico capítulo 9 até Levítico capítulo 13. Então vamos lá, né? Pedir para que Deus possa, primeiramente, guiar a nossa leitura de hoje. Já vou adiantando aqui que é uma leitura bem diferente. Ao longo aí vocês vão percebendo o porquê. Então temos que pedir para que o Espírito Santo de Deus interceda, né, sobre nós, sobre a nossa leitura, para que a gente tenha também o entendimento correto da palavra de Deus que nós vamos ler hoje. Então pegue aí a sua Bíblia. Vamos iniciar aqui no capítulo 9 do livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Vamos começar aqui. No 8º dia, Moisés chamou Araão, seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Araão: pegue um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto, ambos sem defeito, e ofereça-os diante de Javé. Só para poder explicar aqui rapidamente, a gente está lendo aqui como que é o ritual, né, feito ali dos sacrifícios destinados a Deus. Em seguida, fale aos filhos de Israel: peguem um bode para o sacrifício pelo pecado, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, um touro e um cordeiro para o sacrifício de comunhão, todos para serem imolados diante de Javé, e também uma oblação amassada com azeite, porque Javé aparecerá hoje para vocês. Levaram diante da tenda da reunião o que Moisés havia mandado, e toda a comunidade se aproximou e se apresentou diante de Javé. Moisés disse: cumpram tudo o que Javé lhes ordenou. Então ele mostrará sua glória para vocês. Então Moisés, né, está falando aqui tudo aquilo que Deus ordenou, que nós lemos aqui nos últimos dias. Moisés está falando para eles cumprirem, né, com aquela ordem que Deus pediu, porque assim Deus vai mostrar a glória dele diante das pessoas. Depois disse a Araão: aproxime-se do altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Faça desse modo a expiação por você e pela sua família. Apresente depois a oferta do povo e faça por ele o sacrifício pelo pecado, conforme Javé ordenou. Araão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Araão lhe apresentaram o sangue. Araão molhou o dedo no sangue e ungiu os cantos do altar. Depois derramou o sangue na base do altar. Queimou sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa gordurosa do fígado, conforme Javé havia ordenado para Moisés. Depois queimou a carne e a pele fora do acampamento. Em seguida, imolou a vítima do holocausto. Os filhos de Araão levaram para ele o sangue que ele derramou por todos os lados do altar. Também levaram a vítima dividida em 4 pedaços com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as patas, e as queimou no altar em cima do holocausto. A seguir, apresentou a oferta do povo. Pegou o bode do sacrifício pelo pecado do povo e o imolou e ofereceu em sacrifício pelo pecado da mesma forma que fez com a primeira vítima. Mandou buscar também a vítima do holocausto e ofereceu o holocausto conforme o ritual. Em seguida, mandou buscar a oblação, pegou dela um punhado e o queimou no altar além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o touro e o cordeiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Araão levaram para ele o sangue que ele derramou por todos os lados do altar. As gorduras desse touro e desse cordeiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a massa gordurosa do fígado, ele os colocou sobre o peito das vítimas e queimou
tudo no altar. Araão fez o gesto de apresentação diante de Javé, com o peito e a coxa direita de cada vítima, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Araão levantou as mãos na direção do povo e o abençoou, depois de oferecer o sacrifício pelo pecado. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, ele desceu e entrou com Moisés na tenda da reunião. Em seguida, os dois saíram para abençoar o povo. A glória de Javé apareceu para todo o povo. Então aqui está se cumprindo, né, a palavra de Deus. Ele prometeu que se o povo lhe fizesse as ordens que ele tinha pedido, ele iria mostrar a sua graça, né? E de qual forma é que ele apareceu para todo o povo ali para mostrar a sua glória? Uma chama brilhou diante de Javé e devorou holocaustos e as gorduras que estavam sobre o altar. Ao ver isso, o povo aclamou e se prostrou com o rosto por terra. Agora vamos aí para o capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Araão, tomaram cada um o seu incensório, puseram neles fogo e incenso, e apresentaram diante de Javé um fogo irregular, que não lhes havia sido autorizado. Então a gente vê aqui, né, que os filhos de Araão, conhecidos aqui como Nadab e Abiú, apresentaram ali um fogo estranho, né, diante do Senhor. Como é que sucedeu essa história? Então, da presença de Javé saiu um fogo que os devorou, e eles morreram na presença de Javé. Foi quando Moisés disse a Araão: é isso que Javé queria dizer quando falou: eu mostrarei minha santidade em meus ministros e minha glória diante de todo o povo. Araão ficou calado. Moisés chamou Misael e Elisafã. Só antes de comentar, né? O que se trata aqui, mais ou menos, esse episódio de Nadab e Abiú, ele salienta ali, né, que eles fizeram um fogo que não era permitido para eles. Um fogo estranho, né? Então a gente percebe aqui que eles estavam profanando, né, algo sagrado. Estavam ali desrespeitando algo sagrado. E Deus não permite que desrespeite, né, algo que seja dele, principalmente o seu nome, né? Por isso que nós devemos respeitar o nome de Deus. E isso aqui acaba nos lembrando, né, do segundo mandamento. Se eu não me engano, acho que o segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Pois aí nós estamos profanando, né? Estamos desrespeitando. Por que nós vamos falar? Estou só fazendo uma comparação, tá? Por que nós vamos tá violando o nome de Deus à toa? Está colocando o nome dele em qualquer situação. Então isso serve de muito aprendizado para nós também, ok? Continuando aqui no versículo 4. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e lhes disse: retirem seus irmãos do santuário e os levem para longe do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram em suas próprias túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés havia mandado. Moisés disse a Araão e seus filhos Eleazar e Itamar: não desmanchem o cabelo nem rasguem as roupas, para não morrerem e para que Javé não fique irritado contra toda a comunidade. Seus irmãos e toda a casa de Israel deverão chorar por causa do incêndio que Javé provocou. Não deixem a entrada da tenda da reunião para não morrerem, porque vocês estão ungidos com o óleo de Javé. E eles fizeram como Moisés havia mandado. Javé falou a Araão: quando você vier à tenda da reunião, junto com seus filhos, não bebam vinho, nem outra bebida fermentada, e assim vocês não morrerão. Então a gente percebe aqui que Deus está falando para eles tomarem, né, cuidado ali com a bebida fermentada, né, com a bebida alcoólica. Então serve também de aprendizado para nós, para tomar cuidado, né? Ele não fala nem tomar cuidado, na verdade. Ele fala, né, todas as vezes que eles estiverem indo à tenda da reunião, não bebam, né? Nem tomar cuidado, é não bebam vinho e nem outra bebida fermentada. E assim vocês não morrerão.
É uma lei perpétua para todos os seus descendentes, ou seja, é uma forma de não profanar o nome de Deus. Isso para que vocês possam distinguir entre o sagrado e o profano, entre o impuro e o puro, e possam ensinar aos filhos de Israel todas as leis que Javé deu a vocês por meio de Moisés. Então a gente percebe aqui que Deus está querendo formar um povo puro, né? Não deixar que as impurezas de fora transformem o coração do homem, o tornando impuro também. Moisés disse a Araão e a Eleazar e Itamar, seus filhos que sobreviveram: peguem a oblação que sobrou das ofertas queimadas para Javé e a comam sem fermento, junto do altar, porque é porção sagrada. Vocês a comerão no lugar sagrado, pois é a parte das ofertas queimadas a Javé, que fica reservada para vocês e seus filhos. Assim é que me foi ordenado. O peito apresentado e a coxa do tributo vocês comerão em lugar puro, junto com seus filhos e filhas. É a parte reservada para você e seus filhos, que é dada a você dos sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel. A coxa do tributo e o peito apresentado, que acompanham as gorduras queimadas, depois de oferecidos com gesto de apresentação diante de Javé, pertencem a você e a seus filhos, como porção perpétua. Assim Javé o ordenou. Moisés perguntou sobre o bode oferecido em sacrifício pelo pecado. No entanto, ele já tinha sido queimado. Por isso Moisés se irritou com Eleazar e Itamar, os filhos sobreviventes de Araão, e lhes perguntou: por que vocês não comeram a vítima no lugar sagrado? É uma porção sagrada, e Javé a deu a vocês, para que vocês tirassem a culpa da comunidade, fazendo sobre essa porção o rito pelo pecado diante de Javé. Uma vez que o sangue da vítima não foi levado para dentro do santuário, é aí mesmo que vocês deveriam comer a carne, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante de Javé. Depois do que aconteceu comigo, se eu tivesse comido hoje do sacrifício pelo pecado, seria isso agradável a Javé? E Moisés ficou satisfeito com a resposta. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 11, onde a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o puro e o impuro. Então Deus vai distinguir ali, na verdade, né, o que é puro e o que é impuro ali para os filhos de Israel. Vai passar todas essas ordens, né, para Moisés, para Araão, para seus filhos, né, e para todos os outros descendentes ali dos filhos de Israel. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 11 aí. Javé falou para Moisés e Araão: digam aos filhos de Israel: são estes os quadrúpedes que vocês poderão comer dentre todos os animais terrestres. Vocês poderão comer todo o animal que tem o casco fendido, partido em duas unhas e que rumina. Dentre os que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer as seguintes espécies: o camelo, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Ele deve ser considerado impuro. Considerem impuro o coelho, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Considerem impura a lebre, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Considerem impura a lebre, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Considerem impuro o porco, pois, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comam a carne desses animais, nem toquem o cadáver deles, porque são impuros. De todos os animais aquáticos, vocês poderão comer os que têm barbatanas e escamas e vivem na água dos mares e rios. Mas todo aquele que não tem barbatana e escamas e vive nos mares ou rios, todos os animais pequenos que povoam as águas e todos os seres vivos que nelas se encontram, vocês considerarão imundos. Eles são imundos, por isso
não comam sua carne e considerem imundo o cadáver deles. Todo ser aquático que não tem barbatanas e escamas será imundo para vocês. Das aves, considerem imundas e não comam as seguintes, porque são imundas: o abutre, o jipaeto, o chofrango, o milhafre negro, as diferentes espécies de essas palavras são as difíceis, milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diferentes espécies de gavião, o mocho, o alcatraz, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, a cegonha e as diferentes espécies de garça, a polpa e o morcego. Todos os animais alados que caminham sobre 4 pés serão imundos para vocês. De todos os insetos alados que caminham sobre 4 pés, vocês só poderão comer aqueles que, para saltar no chão, têm as patas traseiras mais compridas que as dianteiras. Vocês podem comer os seguintes: as diferentes espécies de locustídeos, gafanhotos, acridídeos e grilos. Os outros insetos de 4 pés são imundos. Com esses animais, vocês se tornarão impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde, e quem transportar o cadáver deles deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Vocês considerarão impuros os animais que têm casco não dividido e que não ruminam. Quem os tocar ficará impuro. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão considerados impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. E quem transportar o cadáver deles deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Considerem impuro esses animais. Dos animais que rastejam pela terra, considerem impuros os seguintes: a toupeira, o rato e as diferentes espécies de lagarto, a lagartixa, o crocodilo da terra, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os répteis, são esses que vocês considerarão impuros. Quem os tocar depois de mortos ficará impuro até a tarde. E ficará impuro todo objeto de madeira, pano, couro ou estopa e qualquer outro utensílio sobre o qual um bicho desses cair, depois de morto. Deverá ser lavado com água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará novamente puro. Toda vasilha de barro na qual um desses bichos cair deverá ser quebrada, e o seu conteúdo ficará impuro. A comida preparada com água dessas vasilhas ficará impura, e também a bebida ficará impura, seja qual for o tipo de vasilha. Todo objeto sobre o qual cair o cadáver desses bichos ficará impuro. O forno e o fogão serão destruídos, porque ficarão impuros, e vocês os considerarão impuros. As fontes, poços e depósitos d'água ficarão puros. Mas quem tocar o cadáver desses bichos ficará impuro. Se um desses cadáveres cai sobre uma semente, esta pertence pura. Mas se a semente estiver umedecida e um desses cadáveres cair sobre ela, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que serve de alimento, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer a carne dele deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem transportar o cadáver dele deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que rasteja no chão é imundo e não será comido. Todo que se arrasta sobre o ventre ou que caminha sobre 4 ou mais patas, isto é, todos os répteis
todos os répteis que rastejam pelo chão, nenhum deles é comestíveis, porque são imundos. Não se tornem imundos com nenhum desses répteis que rastejam, não se contaminem com eles e não sejam contaminados por eles. Eu sou Javé, o Deus de vocês, e vocês foram santificados e se tornaram santos, porque eu sou santo. Portanto, não se tornem impuros com nenhum desses répteis que rastejam pelo chão. Eu sou Javé, que os tirei do Egito, para ser o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso aqui é bem interessante, né? Seja santo, porque o Deus que te tirou do Egito, que te tirou da aflição, é um Deus santo. Essa é a lei sobre os animais terrestres, as aves e todo o animal que se move na água ou rasteja sobre a terra. Essa lei ensina a separar o impuro do puro, os animais que se podem comer dos que se não podem comer. Agora vamos aí para o capítulo 12. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando uma mulher conceber e der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como durante sua menstruação. Deixa eu fazer aqui um comentário bem pertinente, que às vezes vem na minha cabeça quando eu leio a Bíblia e algumas coisas aqui eu não entendo. Primeiro eu quero deixar bem claro que desde o primeiro dia, né, eu falei que eu estou lendo a Bíblia, eu já tinha um contato frequente com a Bíblia, já li a Bíblia bastante, mas nunca li a Bíblia completa. Eu sempre lia os mesmos livros, eu gosto muito dos Evangelhos, são os livros que eu mais consigo me identificar. Então, são até livros que eu consigo entender um pouquinho mais. Mas de uns anos para cá eu sempre vim pegando na minha cabeça, né? Poxa, por que eu não leio a Bíblia completa e tudo mais, né? Já bastante tempo aí que eu leio a Bíblia, agora tá na hora de eu ler ela completa, né? Deu de fato aí pegar esse livro maravilhoso e ler por inteiro. E eu sabia, né, que algumas passagens da Bíblia eu ficaria com bastante dúvida. E eu vou ser bem sincero com vocês que as passagens de hoje, principalmente esse capítulo 12 aqui, eu fiquei com bastante dúvida sobre ele. E eu não vou mentir para você que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, eu não vou mentir para você e falar que eu sou um sábio e que eu sei exatamente aqui o que está querendo dizer essa leitura aqui. Porque de fato eu não sei. Então é óbvio que eu sempre peço a ajuda do Espírito Santo, eu sempre faço as minhas orações, né, pedindo para que ele possa conduzir o meu pensar, que eu possa entender de fato aqui o que ele está querendo dizer comigo, né? Mas óbvio que algumas coisas, alguns detalhes aqui passa despercebido, a gente não entende exatamente. Então, essa passagem aqui do capítulo 12, eu vou ser bem sério com você que eu tive bastante dúvida. É até interessante, né, que você depois aí possa pegar esse capítulo 12 e possa dar uma estudada maior. Mas como eu falei já desde o primeiro dia que eu iniciei aqui esse desafio, né? Desafio entre aspas, porque isso aqui é um privilégio, na verdade. Desafio é só um modo de dizer. Mas esse desafio aqui de ler a Bíblia completa é realmente ler a Bíblia completa por durante um ano. Então, se todas as passagens que eu tivesse dúvida, que eu tivesse assim, uma dúvida muito grande, se eu fosse parar aqui para me poder fazer um estudo mais aprofundado, óbvio que não estou negligenciando o estudo da Bíblia. Isso também é muito importante e muito válido. Mas se todas as passagens eu parasse e fosse estudar a fundo, eu demoraria muito mais tempo. E os vídeos ficariam até mais extensos aqui se fosse para explicar cada parte. Porque a Bíblia ela é um livro completo sobre a nossa vida, né? E da vida de tantas outras pessoas, tantos outros profetas, tantos outros evangelistas, apóstolos, sobre a vida de Jesus Cristo também. Então a gente poderia ficar aqui anos e anos para poder explicar a Bíblia completa, que a gente não ia conseguir. Então por que eu estou falando isso aqui? Para deixar bem claro para você que está vendo esse vídeo aí,
que eu não sou um especialista na Bíblia, não. Eu tento me tornar um especialista, mas do meu jeito aí, vamos tentando aos poucos, né? Mas pela graça do Espírito Santo, principalmente. Então esse capítulo 12 aqui, ele é bem complicado. Ele ficou bem difícil e eu não tive o entendimento correto dele. Mas como aqui o desafio principal é ler a Bíblia completa, eu não posso parar por muito tempo numa parte específica da Bíblia para eu poder estudar a fundo, senão eu não dou conta de cumprir com o desafio. Porque eu sei que aqui envolve um estudo muito aprofundado. Então eu preciso realmente ler a Bíblia. Então depois, com mais tempo, quando eu conseguir terminar esse desafio, né, vou até dar um destaque aqui, foi até importante eu estar falando isso aqui com vocês, que eu vou colocar aqui para mim estudar o capítulo 12, depois mais para frente, porque eu percebi que ele é um capítulo bem aprofundado aqui, coisas que eu não consegui compreender. Mas isso é importante destacar para você aí, de que eu não sou um estudioso que sei de fato o que está falando na Bíblia. Eu falo segundo aquilo que Deus toca no meu coração, tá bom? Então é importante falar isso aí para você, porque se eu parar aqui para poder estudar, eu vou querer estudar com muita vontade. E aí eu não vou dar conta de terminar o desafio, que é ler a Bíblia completa, beleza? Só para deixar bem claro para você que esse capítulo 12 eu não entendi, beleza? E depois eu vou voltar para poder estudar e quem sabe aí eu entendendo que de fato se trata esse capítulo 12, quem sabe no próximo vídeo, quando eu conseguir finalizar esse desafio de ler a Bíblia, quem sabe eu não possa trazer ele aqui e falar o que de fato está querendo dizer esse capítulo 12, tá? Mas sem muita enrolação, vamos voltar para o capítulo 12, eu vou até iniciar ele aqui de novo, beleza? Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando uma mulher conceber e der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como durante sua menstruação. No 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado, e durante 33 dias ela ainda ficará se purificando do seu sangue. Não poderá tocar nenhuma coisa consagrada, nem ir ao santuário, enquanto não terminar o tempo da sua purificação. Se der à luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante sua menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando a mulher tiver terminado o período da sua purificação, seja por menino, seja por menina, levará o sacerdote na entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou rola para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Javé, realizará por ela... acabei me perdendo aqui. O rito pelo pecado, e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei sobre a mulher que dá luz a um menino ou uma menina. Se ela não tem meios para comprar um cordeiro, pegue 2 rolas ou 2 pombinhos